As pessoas, elas serão julgadas pela sua atitude diante da pessoa de Jesus, que se identifica com os necessitados. Mas essa atitude, ela se verifica pela atitude diante dos outros, especialmente, novamente, dos mais necessitados. Foi a mim mesmo que o fizestes, ou foi a mim que o deixastes de fazer. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você uma abençoada segunda-feira, um bom início de semana, com todas as luzes, as bênçãos de Deus sobre você, sobre sua família. É uma alegria a gente se encontrar novamente, levando para você a reflexão do Evangelho de hoje. Hoje é 23 de fevereiro. Vamos rezar juntos com o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 até 46. Jesus disse aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. E então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Veja, caros irmãos e irmãs, o Evangelho praticamente não precisaria de nenhuma reflexão, né? Mas, veja, percebamos que ao pronunciar esse discurso que a gente escutou no Evangelho, Jesus ele não quer descrever os acontecimentos finais em si mesmos. Quer sim realçar o significado central da sua pessoa. As pessoas, elas serão julgadas pela sua atitude diante da pessoa de Jesus, que se identifica com os necessitados. Mas essa atitude, ela se verifica pela atitude diante dos outros, especialmente, novamente, dos mais necessitados. Foi a mim mesmo que o fizestes, ou foi a mim que o deixastes de fazer. Veja que o critério do julgamento ele surpreende, porque o Evangelho aqui fala do rei, né? Porque o rei ele não pergunta quantas orações nós decoramos, quantos títulos religiosos a gente acumulou.
ele aponta para coisas bem concretas. Dar de comer a quem tem fome, oferecer água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir o nu, visitar o doente, o preso, porque o amor ele se manifesta em ações simples, mas que são decisivas. Então a fé verdadeira sempre produz frutos visíveis. E esse modo de proceder, ele muda completamente a nossa visão da realidade. O pobre não representa apenas alguém necessitado. Ele se torna a presença misteriosa do próprio Senhor. Então, quando tocamos a ferida do irmão, nós tocamos o corpo de Cristo. Quando tocamos no pobre, tocamos no próprio Cristo. E, como consequência disso, a omissão, ela adquire um peso enorme. Porque aqueles que se afastam do rei, como nos narra o Evangelho, eles não cometeram crimes espetaculares, mas simplesmente deixaram de amar. Eles ignoraram a necessidade alheia. Escolheram a indiferença. Então o Evangelho lhe mostra que o pecado não nasce apenas de uma maldade ativa, mas também do coração fechado, que não se deixa mover pela compaixão. Coração petrificado. Por isso, quem ama de verdade, ele não calcula mérito. A caridade autêntica, ela brota de um coração transformado pela graça e não de uma estratégia para garantir o céu. Então, dessa forma, a gente aprendeu que esse é o texto do juízo final, né? Então, o juízo final não apresenta um Deus arbitrário, mas um Deus que é coerente. Ele respeita a liberdade humana até o fim, pois quem viveu fechado no egoísmo, ele experimenta a consequência dessa escolha. Agora, quem cultivou a misericórdia entra na plenitude da vida. O destino eterno manifesta aquilo que cada um construiu no tempo, durante sua vida. Que Deus nos ajude, que possamos ser movidos pela caridade autêntica, que possamos nos deixar guiar também pela compaixão. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem. Até amanhã, terça-feira.